Salve, salve, galera! Estamos aqui de novo, eu, grande parceiro Edson Salgueiro, mais um capítulo do Várzea Executiva, sempre trazendo assuntos polêmicos e curiosos, seja do mundo corporativo, seja do mundo esporte. E aí, Salgueirão, vamos para mais uma jornada? Mais uma edição, tamo junto. Tamo junto. E aqui, antes da gente começar o nosso tema principal, queria dividir com vocês a polêmica do momento. Grama sintética ou não é grama sintética? Então, quem tiver um timinho aí, quiser vir brincar com a gente, tem grama sintética aqui, tem o nosso campo de grama sintética aqui também. Vocês vão ser bem-vindos, podem vir fazer um rachinho aqui com a gente, que não vai ter problema nenhum. Né? Salgueirão, tó. Ó, como nós estamos acostumados a jogar também na grama sintética, né? Também. Então, para nós, a gente não estamos montando esse esquema aí para, não jogamos mais em grama sintética. A gente sabe que é o que coloca para nós. Tem lá duas traves, um de cada lado, é terrão, a gente vai pro jogo, né? Ó, gente, se vocês olharem cada campo que eu já joguei na vida, tenho certeza que o Salgueiro também, eu tenho histórias de chover dentro do campo todo lameado e o vestiário ficava embaixo do campo. Nós tínhamos que parar o jogo, todo mundo correr pro vestiário, porque estava enchendo o vestiário e ia pegar nossa roupa, tênis, aí para o jogo, todo mundo corre pro vestiário para tirar a roupa do vestiário e ir pro lugar mais alto do campo. Aí eu vou chegar a essa altura da vida e vou reclamar se a grama é sintética, natural, se tem barro, se não tem barro, mas cada um tem a sua exigência, não é? A gente jogava em terrão. Eu lembro de um dos episódios de jogo, né? Que no meio do jogo passou uma carroça. No meio do jogo tem que parar o jogo para a carroça passar. Né? Não, vou fazer um desafio. Não, eu não conheço toda a carreira do Salgueiro, mas vou fazer um desafio. Você já jogou em campo que tinha um poste no meio? Não, posso. Eu já joguei em campo que tinha poste no Mas meio do joguei em campo. campo em que, por causa de construção de vias, Ele ali desviava. na Radial Leste, ele teve que arredondar. Então a ponta esquerda era redonda. Assim. Então, senhores, vocês terem uma ideia como o mundo evolui, graças a Deus, as coisas evoluem. Então, hoje nós estamos discutindo se a grama sintética machuca mais ou menos, se vale jogar nela ou não. Então, cada um com a sua opinião. A gente joga em todas, pode convidar que nós estamos dentro. E a gente vai se adaptando, né? No caso do poste, você podia fazer uma jogada de ficar atrás do poste, atrás do adversário. No caso meu lá do campo, que era a gente batia uma trivela, já fazia a curva. Acompanhar. Mas vamos lá, no nosso episódio de hoje a gente vai falar muito sobre essa questão dos estaduais, né? A gente sabe que o carioca, o mineiro e o paulista estão mandando jogos fora, no Distrito Federal. E existe essa polêmica, mas é certo, né? A torcida está aqui, cada um regional, é certo mandar lá para Brasília e tal. Então vamos ver os prós e contras disso. Vamos falar um pouco sobre isso, Wilson. Eu tenho um ponto de vista que tudo está fazendo parte do momento atual que a gente vive nos negócios, na vida, no esporte, em qualquer área, né? A gente tem uma tecnologia hoje que mudou completamente os hábitos que a gente tinha lá atrás e a gente não tem como falar assim, não quero mais, eu quero voltar naquele tempo onde você não tinha o controle remoto, você tinha que ir lá no seletor de canal de TV mudar. Não tem como voltar, essa facilidade tem muito mais coisas positivas. E acho que essa questão de jogar fora também acaba contribuindo com a parte financeira, um entretenimento para aquela cidade. Então, uma mão lava a outra. É um ponto de vista assim que eu tenho. Mas você pode polemizar se você achar que não dá certo isso. Não, na verdade, assim, tanto dá que muita gente está fazendo, né? A gente aqui nos bastidores estava falando, vamos poupar nome de time para não expor ninguém, mas um time muito pequeno, recentemente, optou por jogar em Brasília. Ele fez 2 jogos em casa, no Rio de Janeiro, e a somatória de receitas e despesas, nesses 2 jogos o time perdeu R$70 mil. Aí eles foram jogar um jogo em Brasília, esse mesmo time, lá eles cobraram uma taxa de R$300 mil. E sobrou todo o dinheiro, ganhou tudo. Então, agora, olha que interessante as argumentações que eu estou usando aqui. Todas o quê? Financeiras. Então, o que eu tenho notado com essas decisões, começa que os estaduais, todos eles, é uma polêmica enorme, mesmo entre os times. Quantos de nós aqui já não ouvimos uma corrente do futebol que quer acabar com os estaduais? Quer que só tenha o brasileiro, o ano inteiro. Aí você faz o que com os menores times do estado? Você faz o que com o pessoal que transita fora do âmbito nacional?
Não pode. Então, eu acho muito nobre, não sei quanto tempo vai durar, que faça os estaduais. Entretanto, tem times de estadual, de cidades do interior, especificamente São Paulo, Rio, Minas Gerais, que não tem muita afeição pelo futebol ou que tem outras atividades importantes. O que os caras fazem? Não vai no estádio. E eu vou aqui tomar liberdade de citar um exemplo do Bragantino, por exemplo, que é um time que está tomando uma projeção enorme, tem um investimento enorme do seu patrocinador, mas se você um jogo de futebol lá dentro, você não bota 10 mil pessoas no estádio da cidade de Bragança, porque descaracterizou, não é mais um Bragantino, é o time do patrocinador, que eu estou poupando o nome aqui. Então, essas decisões, no meu modo de ver, no final das contas, têm um fundamento meramente financeiro. Então, por que eu vou tirar o meu time daqui e levar para lá? Se aqui eu não ganhar nada e lá eu ganhar 100, eu vou ganhar 100 lá. Aí você pega o futebol, que é fundamentalmente, até então, eu acho que está mudando, e a tendência é mudar mais, já falamos sobre isso num outro capítulo, outro episódio nosso, que nós falamos sobre o SAF, para quem não teve oportunidade de assistir, incentivo, dá uma olhada no YouTube lá, foi bastante polêmico, tivemos muitas posições, e a gente falava muito naquele episódio, e eu repito aqui, mesma situação, que isso é um conflito entre o nosso coração e a nossa razão. Então você fala assim, eu sou um torcedor do Corinthians, todo mundo sabe, se o Corinthians manda jogo aqui, eu quero ir na arena assistir o jogo. Eu, meus filhos e todo mundo que me rodeia, que é corintiano. O Corinthians pega o jogo que ele ia mandar aqui, vai jogar em Brasília. Tá certo isso com o torcedor? Tá justo com o fã? Tá justo com aquele que é apaixonado? Não, não tá. Mas se ele fizer isso porque ele vai ganhar 1 milhão a mais lá, tá bom para ele. Financeiramente falando, é melhor. Assim como a SAF. A SAF é uma expectativa, não é uma realidade, mas é uma expectativa de que ela traga mais recursos para o seu time e que o seu time tenha melhores condições financeiras de sobreviver. Porém, vai tomar decisões que não estão de acordo com a paixão do torcedor, com aquilo que ele quer. Então, essa coisa de jogar fora do estadual, tentar remunerar o seu time, é válido, principalmente para os times menores, mas não sei se os times maiores que já fazem a sua renda dentro de casa, não precisa fazer essas viagens. O pessoal do Rio teve viajando muito, eu vi vários jogos do Campeonato Carioca recentemente, os caras jogando em Brasília, jogando no Nordeste, jogando em Belém. Por quê? Porque estava sem campo no Rio, que é um outro modelo. Então aproveita o ensejo, você pega um Flamengo, pega um Vasco, tem muita torcida fora do Rio de Janeiro, mais do que o estado de São Paulo. E aí todo mundo sabe da história, deve ser a uma época em que a Globo era meio que monopólio e só transmitia o campeonato do Rio de Janeiro para o Brasil inteiro, então acabou gerando torcedores dos times cariocas pelo Brasil inteiro. Então os cariocas têm um incentivo a mais para jogar fora do estado. Não acho que o mesmo fenômeno aconteça com times de São Paulo ou de Minas Gerais. Mas numa situação onde a possibilidade de ganho é maior, eu acho que vale a pena. Não faria disso uma rotina, porque aí você desrespeita o teu torcedor, especialmente agora numa época de sócio-torcedor, eu pago para ver meu time no estádio, pago uma receita recorrente. Aí no dia que chega a minha vez, meu time vai jogar lá fora. Uma vez ou outra, válido, ganhou um dinheirinho, agora fazer disso recorrência é um problema na relação do time com o torcedor. Acredito que não vai ser uma coisa recorrente, até porque entra em conflito com o torcedor de casa, né? O torcedor do lugar onde esse time existe. Mas então a gente teria assim prós e contras. Você citando aí, eu fui vendo alguma coisa positiva e alguma coisa negativa. Bom, o financeiro fala mais alto hoje e não tem como esconder isso, né? Quer a gente goste ou não. Qualquer área da atividade humana, né? Hoje você não tem uma igreja que vai viver sem a condição financeira. Então, tudo envolve dinheiro. Agora, é lógico que a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio nisso. Se fizer recorrente isso, vários jogos, vou trazer problema. Mas vamos imaginar que não tenha perda. Né? O time vai jogar lá em Brasília, mas não chega a ter perda. Mas vamos ver o lado positivo. Outros torcedores de outras praças podem vir a torcer. Verdade. Aquele torcedor que está lá, né, mais ou menos, tal, ele se incentiva mais, compra camisa, né, então compra coisas dos patrocinadores. Então a gente consegue enxergar que existe um lado positivo que talvez seja mais predominante do que o negativo. Verdade. Então a gente pode seguir por aí para entender que vale a pena. Eu volto a insistir, eu acho que em situações pontuais vale a pena. Numa situação recorrente, eu acho que aí o prejuízo é maior.
Vamos pegar Para mim aqui é bem claro. um questionamento aqui mandado pela nossa audiência, né? Aliás, Bom, obrigado, gente. Obrigado por estarem com a gente, por mandar os questionamentos. A gente incentiva, por favor, façam isso, mandem perguntas, mandem críticas, que a gente adora, que é assim que a gente vai melhorando. Não é só com aplauso que as coisas funcionam. não, a gente gosta inclusive de polêmica mesmo. É. O estadual tem que acabar, precisa de ser remodelado. Qual o futuro? Você acredita que essa expansão é um sinal de que o modelo tradicional está ultrapassado? Bom, vou aproveitar o gancho aqui dessa pergunta. Eu acho que a gente tem que estar sempre inovando. A dinâmica hoje na vida, a velocidade das coisas, a gente fazendo um comparativo no mundo corporativo, né? A empresa, se ela não acompanhar o processo evolutivo das coisas, se ela não acompanhar a tecnologia, tal, ela vai ficando para trás. E a gente até tem uma frase dentro do mundo corporativo que fala assim, aquele que não avança, retrocede. Aí muita gente fala assim, mas se eu estiver fazendo sempre a mesma coisa, eu não estou retrocedendo, não está porque está todo mundo indo para frente. Se o mundo está indo para frente e você está parado, você está ficando para trás. Então isso é um retrocesso. Então não tem como também, dentro da questão do mundo esportivo, né, não acompanhar esse processo evolutivo. Né? Antigamente você tinha lá, o jogador jogava, se ele tinha uma contusão, tratava do jeito que ele podia tratar, que era possível tecnologicamente. Na época. Né? Se o cara tinha que fazer uma operação de menisco, ele ficava 6 meses para poder retornar. Né? Hoje, em 1 mês, ele está voltando. Fato. Não tem como a gente chegar e eliminar isso. Não, vamos voltar no tempo. E nas questões negócio, para o negócio funcionar, para ser mais competitivo, tem que acompanhar esse processo evolutivo. Né? Então, fazendo um comparativo com o mundo empresarial, não sei se você quer já abordar até esse tema voltando para o lado corporativo, falando de empresas, lembrando até de situações da sua experiência como executivo. Não, eu não preciso nem voltar muito no tempo, né? Vou falar uma frase que hoje quando eu tenho essas conversas com parceiros do mundo corporativo, dá até tremedeira e arrepio. Chama-se inteligência artificial. Esse negócio, gente. As IAs. Pois é. Esse negócio, não sei se vocês que estão nos ouvindo vão concordar comigo, mas ele está assustando muita gente. Assim como ele está representando um novo horizonte para muita gente, aqueles que estão abraçando a causa, a tendência de que os mais jovens tenham mais facilidade para lidar com essa situação e já estão sabendo fazer coisas produtivas e efetivas através dessas ferramentas, mas é o que você falou, é inevitável hoje no mundo corporativo, no mundo dos negócios, seja uma empresa, seja um indivíduo, seja um executivo, um funcionário, que ele não, no mínimo, entender o que isso faz e como faz e de que maneira você chega lá, vai ficar para trás. Então, hoje, mais do que nunca, eu acho que essa história ela já vem de muito tempo, você tem toda a razão, mas hoje, em especial, quem ficar parado vai ficar para trás. Porque eu já converso com crianças, gente, que entra no... Aliás, eu estava conversando esses dias, dentro da tua linha do mundo corporativo, trazendo um pouco para a educação. Eu fico pensando, coitado dos professores hoje. No meu tempo, o professor mandava a gente fazer trabalho em grupo em casa. Então era o maior sacrifício, né? Não sei quantos daqui passaram por isso também, se isso existe ainda hoje. Juntava todo mundo e cada um trazia uma ideia, você faz uma parte, faz outra parte, aí juntava... Às vezes ia para a biblioteca em grupo para pegar os livros lá e escrever. Hoje você fala com o computador, eu queria um trabalho assim de 5 páginas que fala sobre o Pelé. Vem as 5 páginas. Como é que um professor identifica se você fez o trabalho o aluno fez o trabalho de verdade ou se uma inteligência fez para ele? Aí me falaram ontem, então me desculpem o meu atraso, tenho certeza que outros aqui sabem mais que eu, que já existem vários aplicativos que servem para você identificar se o material que você está recebendo foi feito por inteligência artificial ou feito pelo homem. Ele não dá com uma exatidão enorme, mas ele diz 80% desse material veio da inteligência artificial, ou 30%, ou 40%, ou 100%. Então, gente, esse é o novo mundo. Então, não precisa voltar muito no tempo para a gente saber e entender a necessidade de se atualizar. Nos dias de hoje, com a inteligência artificial batendo na nossa porta, o futebol, se não mudar, vai ficar para trás. Porque todo mundo vai ficar para trás. Aí eu estou incentivando o futebol a usar a inteligência? Talvez, sei lá, no lugar do VAR,
no lugar de um juiz, sei lá onde pode usar a inteligência. O fato é, vão poder fazer em breve robôs que vão entrar dentro do campo e arbitrar um jogo. Não vai ser um ser humano. Vi um artigo sobre isso. Então, óbvio que tem que se atualizar. O que eu vejo, entretanto, é uma atualização sobre o ponto de vista financeiro, ganhar dinheiro, perder dinheiro, ter lucro e ter prejuízo, mais avançada do que eu vejo os avanços e as novas tecnologias dentro de campo. O VAR, supostamente, deveria ser uma nova tecnologia, um avanço dentro do campo. Eu desafio aqui, não sei quantos que estão nos ouvindo entre nós, a ver quem ainda é feliz quando vai para o VAR. Você só é feliz quando você é favorecido, né? Se o teu time ganha um pênalti ou anula um gol, a gente fala, pô, o VAR é legal. Agora, quem é que gosta de ficar 5 minutos esperando uma decisão de um VAR enquanto o jogo está parado? Supostamente deveria ser um avanço. Requer ajustes. Agora, o que eu vejo, por exemplo, na FIFA, e eu estou com 66 anos, então eu vejo isso há 6 décadas, é uma resistência enorme às mudanças. Coisas absolutamente simples de regra, mesma linha no impedimento. Pô, para fazer essa mudança demorou décadas e continua sendo polêmico ainda. Vamos olhar o americano, vamos olhar o beisebol, vamos olhar o futebol americano. Se você tiver essa curiosidade, digita lá, vai ver uma partida de futebol americano há 20 anos atrás, ou há 10 anos atrás. Veja como ela é hoje. A começar de material de capacete, uniforme que eles usam, arbitragem que fala com o estádio, que justifica uma falta. Óbvio que o futebol tem que evoluir. Aí, é que ele evolui mais lentamente, né? Dentro de campo, sim. Acho que fora de campo, na gestão, na forma de lidar com o dinheiro, o pessoal até que avançou. Está longe do ideal, mas já melhorou. Mas dentro de campo, a FIFA é um grande empecilho, porque é inevitável mudança de regras, para que você se adapte às modernidades. Mas se você pensar nos últimos tempos, até que eles conseguiram fazer alguma mudança, né? Mas olha quanto tempo para mudar que é lento. De coisa. Tem uma teoria, não sei, talvez eles não tenham nem consciência disso, né? Do que eu vou falar agora. Eu sempre falei, a gente iniciou o nosso Várzea com esses conceitos. Verdade. Que o futebol para nós representa a vida, é um dos esportes que mais representa a vida. É isso. E a gente tem isso aí como um padrão mesmo, que não só porque é o nosso esporte, mas porque a gente entende dessa maneira mesmo, né? E por ele representar de maneira tão próxima, por ele ter uma coisa de paixão envolvida muito forte, não que outros esportes não tenham graus, mas eu continuo pensando, né, que o grau de paixão no futebol é muito grande. Sem dúvida. O grau de dificuldade, né, tem várias coisas que entram. E eu acredito que existe um medo muito grande que eles têm, talvez seja até inconsciente disso que eu vou falar agora, de fazer uma mudança brusca e aquilo afastar. Por exemplo, o VAR mesmo, provavelmente, eles ficaram questionando muito. Sem dúvida, demorou muito para entrar. Porque você para pensar, um lance polêmico. Bom, antes você já gritava gol, o narrador já fazia aquele escândalo, gritava gol. Hoje ele grita porque ele não pode perder essa energia. Claro. Mas não foi gol ainda. Mas ainda não foi. E ele sabe que, às vezes até ele sabe que não foi. Ele fala, putz, eu tô achando que foi impedido. Mas ele tem que gritar até o final para dar um pouco aquela paixão. E ficou estranho até quando ele grita, agora o VAR vai entrar. Putz, então vamos esperar. Aí quando o VAR fala, foi gol, aí ele grita de novo. Né? Então perdeu aquele time, é óbvio. Verdade, concordo. E aí eu acho que essa polêmica acabou criando uma situação de medo, né? Por mudanças muito bruscas assim, acho que vai afastar essa paixão no futebol, né? Eu tenho essa impressão, por isso eles vão muito lentamente. Tem algumas coisas que estão sendo testadas para novamente, mas no final o VAR acabou sendo positivo, mesmo a gente tendo esse impacto de que quebrou um pouco essa coisa de paixão, concorda? Mas olha o lado positivo do VAR agora. Pô, cara, uma coisa mais justa. Mas tem situações, especialmente essa de mão dentro de área, que nem sempre é líquido e certo. Até o VAR é interpretativo. E eu costumo dizer sempre, aonde você vê a mudança que o VAR trouxe, nos botecos da vida. Porque antes do VAR, a gente ia para um boteco corintiano e palmeirense, no jogo Corinthians-Palmeiras, ficava um reclamando, você roubou, não sei que roubou, aquela bola foi falta, aquela não foi, e não mudou nada. Diminuiu, vamos dizer... Você vai no VAR, com VAR e tudo, vai pro boteco, o cara se acha roubado e o outro se acha roubado também, e tem VAR.
Você entendeu? Então, a paixão superou o VAR nesse aspecto. Mas, assim, eu sempre insisto aqui, e vou repetir isso antes de falar minha próxima frase. A gente não tem a menor intenção de ser o dono da verdade. Nós só temos aqui opiniões, são pessoais, individuais. Mas eu tenho uma frase, não sei se eu vou estar vivo para ver isso, mas eu acho que a diminuição da paixão, em nome de um profissionalismo e de uma visão financeira, ela é inevitável. Perfeito que você falou. Sabe? É uma questão de tempo. Eu posso demorar 1 ano, 10 anos, 20 anos, mas que a paixão vai diminuir e as pessoas vão ter que ir ao estádio mais pelo espetáculo, pelo show, do que pelo seu time, em algum momento no tempo isso vai mudar. Talvez seja imperceptível para nós, para a nossa geração, talvez a gente não veja isso, mas eu volto a insistir, vai no futebol americano, vai no basquete, na NBA, vai em coisas que já foram profissionalizadas, o pessoal vai pelo show. A gente estava falando aqui nos bastidores agora que a NBA tem um excesso de jogos, está tendo uma polêmica enorme nos Estados Unidos, que os caras jogam 70 jogos numa temporada e que aí o público está perdendo interesse e que virou um esporte para migrantes e visitantes. Pode ser, mas os caras continuam lotando a quadra. Pode não ser do torcedor do time, pode ser de um cara que está viajando, um turista que foi lá ver o jogo, vai ter. E eu acho que o futebol vai ser inevitável, infelizmente, porque vai ser uma necessidade você se tornar mais profissional, você, como você bem disse recentemente, olhar pelo dinheiro, que é triste, não gosto da ideia, mas é uma realidade. Então, com isso, a paixão que não trouxer retorno, é triste que eu vou falar, mas a paixão que não trouxer retorno vai deixar de ser paixão, vai prevalecer o retorno. Sim, sim. Bom, eu acho que essa mudança natural, ela é evolutiva, mas Também ela acho. tem impactos de decepção. Isso. Vou pegar exemplo em outras áreas. Por exemplo, você lembra quando você era criança, pré-adolescente? Faz tempo, não sei se eu lembro. Você acreditava em Papai Noel? Acho que todos nós, né? Ainda mais lá atrás. Acreditava, né? Esse encanto, essa coisa que hoje a gente sabe que era uma ilusão, Era. mas não era uma coisa gostosa de sentir. Naquela época era. A partir do momento em que você descobriu que o Papai Noel era o pai que se vestia, porque na época nem se vestia, Verdade. mas você perdeu um pouco daquele encanto, né? Verdade. Mas tem como você fugir dessa realidade? Tá. E eu acho que isso vai se encaixar no esporte e em outras áreas, né? A realidade vai vindo à tona e muito daquela coisa apaixonante, que é muito mais ilusória, né? Eu fazer de conta que foi gol e não foi gol, só para eu arreliar o meu parceiro, meu amigo que é do outro time e tal. Mas quando você começa a ir para o lado racional, que é inevitável, você vai ter que pôr o pé no chão mesmo. Não, olha, você vê como essas coisas são naturais e inevitáveis. A gente gravou um episódio recentemente falando muito sobre o Neymar, sobre a chegada do Neymar, os efeitos do Neymar. Um dos efeitos que a chegada do Neymar trouxe é muita gente que não é santista quer ir ao jogo do Santos para ver o Neymar jogar. Isso é paixão? Não, ninguém é apaixonado. O cara não é santista. É o que? Ele quer ver um espetáculo, quer ver um show. E é o que eu acho que a tendência dos apaixonados vai ser essa. Nós vamos nos apaixonar por espetáculo. Bons times que façam boas partidas vão atrair público, não só do seu torcedor. Gente, tem um universo pela frente, porque com a questão das torcidas organizadas, estádio de torcida única, essas coisas, obviamente, são todos fundamentados na paixão, porque se tivesse um fundamento racional, você não precisava tirar o corintiano e o palmeirense, separar os dois, ou o São Paulino e o Santista, porque eles vão brigar. Se você tentar uma razão, como os mais antigos vão lembrar, eu cansei de ir no Pacaembu com amigos palmeirenses, ver Corinthians e Palmeiras, e a gente ficava no mesmo espaço. Ou no Morumbi, para ver Corinthians e São Paulo, ficava no mesmo espaço. E eu não sei como e porquê, não sou capaz de descrever essa história, nós perdemos isso. Isso foi uma perda enorme para o futebol, para o apaixonado. Você acha um jogo, Corinthians e São Paulo no Morumbi, que o corintiano não pode ir? É legal. Ou Palmeiras no Allianz, ou Corinthians na Arena. É um absurdo isso. Deveríamos poder conviver civilizadamente. Só que aí nós estamos saindo um pouco fora do futebol, que é a questão até da sociedade, da violência.
do comportamento humano, que infelizmente estão superando. Mas eu acho que isso em algum momento tem que acabar. Porque se a razão vier para... Senão, como é que você vai fazer? Daqui a pouco só joga na casa, o time da casa, o adversário não pode mais. Uma hora vai ter que acabar isso, gente. A população tem que se educar. O povo tem que melhorar para que tudo possa melhorar. Então, uma das grandes mudanças que eu vejo fundamentais para o futebol é acabar com isso. É encher o estádio de todo mundo, e todo mundo misturado. Então, é óbvio que para acontecer isso tem que haver uma mudança de comportamento mesmo. Eu, na minha visão mais da psicologia comportamental, eu vejo assim... Adoro essa humano, parte, você vai para a psicologia, você dá a técnica para a minha sensibilidade. É porque a gente começa a analisar assim, Wilson, o ser humano ele tem as frustrações dele. E você concorda que nós humanos, a gente projeta muito das nossas frustrações Opa, num jogo de futebol, sem num dúvida, time, sem né? dúvida. É. Porque na hora que o teu time está perdendo, você inconscientemente projeta para dentro de si uma derrota. Verdade. Como se você estivesse sendo derrotado. E você não está sendo É derrotado. um time. Mas psicologicamente você sente assim. É. Assim também é o contrário. Então, sempre como o comportamento humano, ele acaba se projetando em situações. Existe a teoria do apego, que fala muito dos níveis de apegos. Aí vai ilustrar o que você falou sobre o torcedor fanático, que é aquele que ele não aceita e ele é capaz de matar porque o time dele perdeu daquele time adversário. Mas tem aquele torcedor que é um pouco do exemplo que você deu, que é aquele torcedor que vai assistir um show, um espetáculo. Um show. Ele vê aquilo como um evento. Isso. Quando você vai assistir um jogo de futebol, não do Corinthians, outro time, não precisa ser nem o time que você torce mais contra, Claro. mas um outro time que você vai assistir como uma partida de futebol. Você não está torcendo para aquele time ganhar ou perder. Pode ser que você, olhando os dois times, você sinta uma simpatia. Pô, estão jogando de branco, eu gostei. E você até torce para aquele time de branco. Então, o nível de apego que você tem naquela hora é completamente desprendido. Exatamente. Ou seja, bom, se esse time de branco que eu estou meio que torcendo perder, para mim está tudo bem. Agora, quando você vai para um nível de apego é diferente. Um apego mais fanático, se aquele time que você torce muito perder, você não aceita. Se transforma num animal. Então você vê que tem que haver uma transformação na forma de enxergar aquela competição. Né? Isso começa na sociedade. Eu acho que o futebol nada mais é do que um reflexo da sociedade. Então você tem que começar as mudanças na sociedade para que elas possam chegar na torcida. Tem mudanças que o futebol pode promover que vêm de dentro para fora. Então, tornar-se mais popular ou ter mais visibilidade. Gente, ninguém pode negar aqui, não para todos os times, mas numa pirâmide, para os times que estão no topo da pirâmide, a gente conversa de salários de milhões de reais ou milhões de euros mensais. Outra realidade. Como se eu estivesse pagando a passagem do ônibus. É uma outra realidade. Só que assim, numa pirâmide, é aquele topo que está aqui em cima. Será a quantidade de times que tem no mundo ou no Brasil, a vasta maioria não tem essa mesma. Está na base da pirâmide. Está na base. Depende de renda de torcida, depende de ajuda muitas vezes, de rifa, de sócio torcedor. Quantas rifas a gente não faz num ano nos times que a gente joga futebol? Uma é para comprar uniforme, outra é para pagar o ônibus, outra é para ajudar o colega que precisa. Rapaz, é rifa o tempo todo, vai por mim. Então, o dinheiro é ainda importante. Então, as decisões acabam sendo tomadas e vão ser cada vez mais tomadas em função de retorno. Se eu fizer um esforço dessa natureza, trago mais público, trago mais patrocínio, trago mais dinheiro para o jogo, vou em frente. Agora, se for simplesmente pela paixão, as decisões vão começar a diminuir, já vem diminuindo, e vão diminuir cada vez mais. A paixão cada vez menos vai movimentar o esporte e o futebol em especial. Perfeito. Vamos fazer uma última pergunta aqui dos nossos prestigiadores. Mais uma vez, obrigado, turma. Assim como nas empresas, onde a expansão para novos mercados pode ser tanto uma oportunidade quanto um risco, quais lições o futebol pode aprender sobre inovação e manutenção de identidade ao expandir os estaduais, dentro dessa linha de abrir o leque para outras praças terem esse entretenimento, né? Que com certeza é diferente, e ao mesmo tempo ter a condição daqueles times conquistarem mais torcedores. Quer falar sobre isso? Quero, e acho que minha visão, e de novo, não tenho a menor pretensão de ser o dono da verdade aqui, mas eu diria que a resposta para essa pergunta é altamente customizada.
e no meu modo de ver ela é customizada de time para time. Não é de estado para estado ou de federação para federação, de time para time. Você pegar um time altamente desconhecido e que disputa um estadual, seja de que estado for, que vai jogar com outro time desconhecido e pegar esse jogo e levar para um outro estado. Ele vai ter mais público ou menos público se ele jogar em casa? Menos público. Se ele é desconhecido, quem é que vai torcer para o Chimbica da Serra sair de casa? Ah, vou ver o Chimbica da Serra do Nordeste jogar no estádio do Pacaembu. Os excessivamente fanáticos pelo futebol até vão, mas não é normal. Agora você fala assim, não, vai ter um jogo Corinthians e Flamengo. Não vou fazer nem no Rio e nem em São Paulo. Vou fazer em Brasília, vou fazer em Natal, vou fazer onde puder. Vai dar público ou não vai dar público? Vai explodir. Vai. Tanto que normalmente o que acontece, você tem os organizadores compram o evento. Olha que interessante para quem ainda não viu isso. Eu vi uma reportagem que me trouxe à luz o quanto que o mundo corporativo e o futebol estão se aproximando cada vez mais. A gente vê um jogo qualquer, Flamengo e Fluminense, por exemplo, que é mais normal, pelo Carioca, vai jogar em Brasília. Vocês pensam que o risco é ou do Flamengo, ou do Fluminense, ou do estádio de Brasília? Não. O risco disso é de um organizador, que é uma quarta entidade, que compra o tempo do Flamengo para aquele jogo, compra o tempo do Fluminense para aquele jogo, aluga o estádio e vende ingressos e patrocínios do jogo para ter retorno do que fez. Não sei qual é o grau de sucesso de cada um deles. Agora, quanto mais popular é o time, maior a chance do sucesso. Que é a marca, né? Que é a marca. Então, infelizmente, a pergunta que você me fez não tem uma resposta objetiva, a mesma resposta não se aplica para todo mundo, nem para todos os estados, nem para todas as federações. Mas cada time vai assumir o seu risco de tomar a sua decisão. Eu quero jogar em casa ou eu quero jogar em outro lugar, na expectativa de que ele tenha mais ou menos retorno fazendo essa movimentação. É lógico que quando ele atingiu uma grife, uma marca, ele tem muito mais expectativas positivas de conquistar a audiência lá, né? Isso para qualquer coisa é assim, Não. né? Fazer uma analogia com o mundo corporativo, sem aqui querer usar nomes. Uma Coca-Cola lança um refrigerante qualquer que tenha o logo by Coca-Cola ou feito pela Coca-Cola. Vai vender bem ou não vai vender? Vai vender. Agora, o refrigerante da esquina da minha casa, que o cara faz espremendo laranja no liquidificador, vai e faz o mesmo lançamento. Vai ter sucesso ou não vai ter sucesso? Vai ter dificuldade, vai ter que investir. Igual é o time, igual é show, espetáculo de artistas. Sei lá, Swift, nem sei o nome das pessoas aí. Taylor Swift, essas coisas. Pô, a mulher vem aqui, causa um verdadeiro furor. Agora, se o cara da caneta azul for fazer um show, talvez não tenha a mesma performance que o da Taylor Swift. Porque hoje em dia, talvez até. Hoje em dia nem sei mais, você é tão maluco esse mercado. Mas então, o fundamento é por que as decisões são customizadas? Depende da experiência de cada entidade e depende de quão popular aquela entidade já se tornou, já é, em âmbito nacional, regional, estadual, até dentro do seu bairro. Então, para fechar o nosso episódio hoje, fica claro na nossa resenha aqui que o esporte, o futebol especificamente, que é o nosso esporte, e empresa, marca, grife, o sistema corporativo, tudo isso está envolvido num conceito que se falam. A linguagem se fala, não tem como hoje você separar. Não dá, concordo. Né? Concordo. Então fica claro que é assim que funciona. E a gente só tem que fazer aquelas adaptações, né? Porque você vem com hábitos mais apaixonantes, românticos, você vai ter que se adaptar a uma realidade diferente. Você vem lá aquela coisa de não tinha VAR. Não, agora tem VAR. Oh, peraí, então agora vamos analisar. Será que é mais racional? Isso vai fazer parte da nossa história. Tá? Bom, vamos encerrar mais um dia aqui. Obrigado, Salgueiro. Bastante positivo para nós, para a nossa audiência. Obrigado pela participação. Contamos com vocês. Mandem questionamentos para nós. Gente, muito obrigado pela paciência. Espero que vocês tenham gostado. Contamos com vocês nos próximos episódios. Em breve teremos mais. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Obrigado. Abração.